Ok. Bem, bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei como é que você tá aí. Agora são 9h52 da noite. Eu deveria estar dormindo para poder ir para a escola amanhã de manhã, para ETEC, etc. Mas bem, eu tava querendo terminar esse vídeo aqui. Bom, eu me chamo Maru, eu tenho 17 anos de idade. E eu sou um mero estudante do ensino médio, querendo popularizar a fé ortodoxa aqui no Brasil. Recentemente eu tenho pesquisado sobre vídeos de comparação. É, eu vejo bastante vídeos comparando a igreja ortodoxa com a católica, ou a católica com a protestante, mas eu raramente, nunca na verdade, eu vi um que comparasse a igreja ortodoxa com a protestante. Então, ou comparasse os três ao mesmo tempo. Então eu decidi trazer isso aqui hoje. Mas, como a gente está falando no contexto brasileiro, um contexto mais leigo, eu também decidi trazer algumas outras duas denominações derivadas da protestante. Para quem não sabe, a igreja evangélica é a igreja protestante. Evangélica, vinda da palavra evangelho, é apenas como os protestantes vinham, se autodenominavam, pois era um termo menos negativo. Bem, então vindo aqui, novamente eu separei nesse esquema aqui de mapa mental, né? Pois sinceramente ele facilita demais a vida. Começando pela introdução, as 5 tradições com forte presença no Brasil, que são basicamente as que vamos falar hoje. Temos a católica romana, a ortodoxa russa, a protestante tradicional batista, a igreja batista, no caso é que eu vou usar de exemplo, a pentecostal, que eu vou usar de exemplo a Assembleia de Deus, a neopentecostal, que eu vou usar de exemplo a universal. Basicamente são aí as maiores igrejas aqui no Brasil. A ortodoxa, no caso a russa, é a maior, as outras ainda são bem menores. E como já dito, né, nosso objetivo aqui é entender as diferenças e os porquês históricos. Fé não é opinião, rapaziada, fé é história encarnada. Então vamos lá. Vou começar aqui a ler o roteiro para vocês. Bom, no Brasil, quando alguém diz sou cristão, isso pode significar 5 coisas muito diferentes. Pode ser um católico romano que reza o terço e vai à missa na Catedral da Sé. Pode ser um ortodoxo russo que acende velas diante de ícones dourados na Catedral de São Nicolau na Liberdade. Pode ser um batista tradicional, que lê a Bíblia Almeida e canta hinos antigos na Lagoinha. Pode ser um pentecostal da Assembleia de Deus, que fala em línguas e crê na cura divina. Ou pode ser um neopentecostal da Universal, que entrega ofertas de fé e busca vitória sobre o inimigo. Todas essas pessoas chamam Jesus de Salvador. Mas o que entendem por salvação? Esse documentário não é sobre quem está certo ou errado. É sobre entender as raízes históricas, teológicas e culturais que levaram essas 5 tradições a existirem e conviverem muitas vezes em silêncio no mesmo país. Porque fé não é opinião, é história encarnada. Bem, começando aqui, né? Capítulo 1, as raízes comuns, o que une todos os cristãos. Bem, basicamente, antes de se haver as divisões, nos primeiros 300 anos do cristianismo, era somente uma única unidade, a chamada Igreja Primitiva. Os seguidores de Jesus eram perseguidos pelo Império Romano, muitos morreram mártires, mas tinham uma só fé, um só batismo, uma só igreja. Mas tudo isso mudou em 325 d.C., onde o imperador Constantino convocou o primeiro concílio ecumênico em Niceia. Basicamente, esses concílios eram quando se reuniam bispos, líderes religiosos para poder discutir a fé. E nesse caso aqui, eles estavam discutindo quem era Jesus. O problema era grave. Um padre chamado Ário ensinava que Jesus era uma criatura, o primeiro ser feito por Deus, mas não era um Deus, não era Deus, não sei. Contra ele, o bispo Atanásio defendia que Jesus é verdadeiro Deus da mesma essência do Pai, em grego, homousios. O concílio então decidiu: Jesus é consubstancial ao Pai. E isso
foi colocado no Credo de Nicéia, que ainda hoje ele é recitado por católicos, ortodoxos e muitos protestantes. Trouxe aqui uma imagem, né, a fresco do século XVI, representando o primeiro concílio de Nicéia. Bom, depois disso vieram outros 6 concílios, e até 787 depois de Cristo, onde eles definiram a natureza divina e humana de Cristo, totalmente homem, totalmente Deus, o papel do Espírito Santo e o uso de ícones, imagens sagradas, contra os iconoclastas que queriam destruí-las. Bem, esses 7 concílios ecumênicos são a base da fé para católicos e ortodoxos. Mas, em 1054, ocorreu algo chamado o Grande Cisma. Basicamente, o Papa de Roma e o Patriarca de Constantinopla, ou seja, a igreja nesse tempo atual, eram 5 unidades. Eles faziam as decisões entre si a partir desses concílios. O Papa de Roma e o Patriarca de Constantinopla se excomungaram mutuamente, ou seja, se separaram. Por quê? Por um acréscimo feito pelo Ocidente no credo, ou seja, a igreja atualmente românica. A palavra filioque, que se diz que o Espírito Santo precede do Pai e do Filho, foi adicionada. E o Oriente rejeitou, dizendo que o Espírito precede somente do Pai. No caso aqui em João 15:26, quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Bom, mas também havia várias questões de poder. Afinal, Roma, ela queria a autoridade universal, enquanto a Constantinopla, ela defendia a igualdade entre as 5 sedes antigas, que são essas que eu vou falar agora, que são Roma, Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. Assim nasceu o Grande Cisma, 2 metades do cristianismo, que tem mapa das alianças orientais e ocidentais em 1054 com as antigas fronteiras dos países. Os católicos seguiram Roma, os ortodoxos permaneceram na fé dos 7 concílios sem haver um papa. Já os protestantes, séculos depois, não aceitam os concílios como autoridade final. Para eles, só a escritura decide. Esse é o princípio do sola scriptura. Pentecostais e neopentecostais, eles também herdam essa visão, mas eles acrescentam um pouco mais. Por exemplo, os pentecostais, eles acrescentam a experiência do Espírito Santo, ou seja, o falar em línguas, como um critério de verdade. E os neopentecostais, a revelação do líder como guia supremo. Ou seja, a unidade ela ainda existe bem na raiz, mas nos caminhos elas se separam. E agora a gente traz aqui a comparação de autoridade teológica, né? Aceita os 7 concílios, tem como base, a católica romana tem como base escritura, tradição e magistério. A ortodoxa russa aceita os 7 concílios, tem como base a escritura, a tradição e os concílios. Protestante tradicional não aceita os 7 concílios como autoridade final e sua base é somente a escritura. Pentecostal, eles também, igual a protestante, não aceitam os 7 concílios e acrescentam a experiência do Espírito. Enquanto a neopentecostal acrescenta a revelação do líder. Bom, ok? Agora a gente entra aqui para o capítulo 2. A Bíblia. Por que cada um tem uma Bíblia diferente? Bem, a Bíblia Católica ela tem 76 livros, sendo deles 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Enquanto a Ortodoxa Russa ela tem de 78 a 81 livros, dependendo da igreja. Textos como 3 Macabeus e Salmos de Salomão, que só existem na Septuaginta, a tradução grega da Bíblia, que foi feita cerca de 200 anos antes de Cristo. Ou seja, ainda é tradição.
Já os protestantes, eles usam uma Bíblia que possui somente 66 livros. Mas o porquê disso? É porque em 1517, Martinho Luterano lançou a Reforma Protestante com o tema Sola Scriptura, ou seja, só a Escritura. Mas Lutero rejeitou os livros deuterocanônicos, como Tobias, Judites e Macabeus, presentes aqui da Católica Romana, porque eles não estavam no canone hebraico usado pelos rabinos judeus do século I. Ou seja, enquanto a ortodoxa russa segue a tradução antiga da Bíblia do Antigo Testamento, feita 200 anos antes de Cristo, a protestante ela queria seguir o Antigo Testamento judaico. E bem, como ele queria voltar às raízes judaicas da Escritura, e ignorou como os primeiros cristãos liam a Septuaginta, a Bíblia grega, acabou resultando nessa diferença de livros, né? Bom, ok. E aqui a gente vem para curiosidade histórica. A primeira Bíblia protestante em português, a Almeida, de 1681, ela ainda tinha os deuterocanônicos. Ou seja, ela ainda tinha os livros de Tobias, Judite e Macabeus. Só que foi somente em 1819, sob pressão da Sociedade Bíblica Britânica, que esses livros foram removidos do Brasil e essa versão com os livros removidos se tornou padrão para todos os protestantes. Bem, mas claro, o fato do Lutero ter removido livros trouxe consequência teológica. Sem o livro de 2 Macabeus 12:46, onde diz que oferecer sacrifícios pelos falecidos é santo e salutar, sem esse versículo os protestantes eles rejeitam o purgatório, as missas do sétimo dia e a oração pelos mortos. Ou seja, a Bíblia que você usa define no que você crê. Vou tirar o zoom aqui, dar uma visão geral aqui, caso vocês queiram tirar um print, sei lá, né? E vamos aqui para o capítulo 3, autoridade. Quem decide o que é a verdade? Bom, se a Bíblia é a palavra de Deus, quem a interpreta? Para a Igreja Católica Romana, Papa é o sucessor de Pedro. Eles basicamente seguem a Escritura, a tradição, que seria os ensinamentos do Padre, Concílios e Santos, e o magistério. Papa é visto como o sucessor de Pedro, a quem Jesus disse: "E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela." Mateus capítulo 16, versículo 18. Para a Igreja Ortodoxa não tem o Papa. A autoridade ela está nos concílios ecumênicos e nos sinodos dos bispos. O patriarca de Moscou, no caso é que a gente está usando como exemplo a Igreja Ortodoxa Russa, mas a Igreja Ortodoxa em geral, ela vê o patriarcado de Constantinopla, o patriarca de Constantinopla, como o primeiro entre os iguais. Mas ele não tem o poder sobre os outros, ele apenas é mais respeitado e a opinião dele acaba sendo mais valorizada. Já para os protestantes, somente a Bíblia decide. Cada igreja local é autônoma, é o congregacionalismo. Mas aí surge o paradoxo. Se cada um lê a Bíblia por si, por que existem milhões de denominações protestantes? E a resposta está bem na história. Os batistas do século 17, eles rejeitaram a autoridade de qualquer igreja e tornaram que cada congregação é autônoma. Os pentecostais, no século 20, acrescentaram a experiência do Espírito Santo, falar em línguas como uma verdade, e os neopentecostais, na década de 1970, colocaram o pastor líder como porta-voz direto de Deus.
a gente tem como exemplo aqui, na Igreja Universal, o bispo Edir Macedo, que escreve livros onde diz: Deus me revelou. Isso é, tipo, impensável no catolicismo ou na ortodoxia, onde nenhum bispo pode falar por conta própria. A diferença não é só teológica, ela é eclesiológica. Para católicos e ortodoxos, a igreja é o corpo visível de Cristo. Para os protestantes, ela é uma comunidade invisível de crentes. Essa diferença ela muda muita coisa. Bom, mais uma vez aqui, dar uma visão geral aqui para vocês. Nossa, nem cabe na tela. Bem, agora a gente entra aqui para o capítulo 4. Seriam sacramentos, encontro real ou símbolo? Bom, agora a gente chega aqui no coração da vida cristã, os sacramentos. Os católicos e ortodoxos, eles acreditam nos 7 sacramentos. Ou seja, o batismo, o crisma, a eucaristia, a penitência, unção, ordem e matrimônio. Para eles, os sacramentos não são símbolos, eles são encontros reais com Cristo. Na Eucaristia, o pão e o vinho tornam-se sangue e corpo de Cristo. Não simbolicamente, mas realmente. Esse milagre, para os católicos, ele é conhecido como a transubstanciação. Enquanto para os ortodoxos, é conhecido como metabole. Bem, e por que a Eucaristia é o centro na ortodoxia? Porque é o momento em que o céu e a terra se encontram e quando a comunidade participa da vida divina, que os ortodoxos chamam de teoses ou divinização. Bem, já os... Calma aí, era exatamente essa parte aqui, ó. Tava na ordem errada, perdão, pessoal. Pronto. Já os protestantes tradicionais, eles rejeitam os sacramentos e eles falam em ordenanças. Basicamente, eles têm 2 principais, que seria o batismo, onde é feito somente para adultos em imersão nos batistas, e a ceia do Senhor, que seria mais um memorial simbólico do que realmente um ato assim de literal. Os protestantes, eles possuem algo chamado sola fide. Basicamente, eles acreditam que somente a fé salva, porque eles acreditam que Cristo já fez a obra completa na cruz, o sacrifício. Não é pelo que eu faço, mas pelo que ele faz. Esse é o conceito de sola fide, ou só pela fé. Bom, porque a missa é mais curta que a liturgia ortodoxa? Bem, após o Concílio Vaticano II, de 1962 a 1965, a Igreja Católica ela simplificou a liturgia para tornar ela mais acessível. Já os ortodoxos nunca reformaram sua liturgia. Eles valorizam o ritmo contemplativo, os cantos a capela, o incenso, os ícones, uma experiência sensorial e espiritual longa. Pentecostal. Da mesma forma que a protestante tradicional, ela também mantém somente 2 ordenanças, mas também acrescentam o batismo, que seria o falar em línguas no Espírito Santo. Aí a gente chega num diferencial que seria o neopentecostal, onde eles também seguem as 2 ordenanças, mas eles adicionam ritos novos. Seria a quebra de maldições, ofertas de fé, descarrego de demônios, e tem a salvação vinculada à vitória material, não só pela graça. Então, vocês podem ver que até o momento tudo parte de uma mesma base, a igreja primitiva. Mas tem muitas diferenças, principalmente que os protestantes fazem, né? A tradição deles não é algo que é passada pelos antigos mestres, bispos, padres, etc. Mas é algo criada.
Bem, agora a gente chega aqui pro capítulo 5. Santos, Maria e os ícones, idolatria ou honra. Bom, um dos maiores mal-entendidos entre os cristãos é sobre os santos e Marias. E Maria. Os católicos e ortodoxos, eles não adoram aos santos, mas eles pedem intercessão a eles, como é possível ver em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8. E eu esqueci de salvar. Deixa eu pegar aqui qual que era o versículo. Apocalipse 5, 8. Onde diz o seguinte: E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Bom, essa base bíblica, né? Os santos no céu oferecem as orações dos fiéis a Deus. Maria, ela é chamada de Theotokos na Igreja Ortodoxa, significa Mãe de Deus, pois desde o concílio de Éfeso em 431 d.C., porque se Jesus é Deus, quem o gerou é Mãe de Deus. Mas por que os protestantes rejeitam isso? Bom, porque desde João Calvinismo eles dizem somente Cristo intercede. Eles utilizam aqui como argumentação 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mas tem uma curiosidade, até mesmo Lutero, ele ainda rezava a Ave Maria. Foi só com Calvino que a devoção mariana foi totalmente rejeitada. Já aqui, a Igreja Universal, ela vai além. Ela chama a devoção mariana... Opa, calma, confundi. Igreja Universal não, Pentecostal. A Pentecostal tem a mesma versão aqui, Neopentecostal. A Igreja Universal, ela chama a devoção mariana de idolatria demoníaca. Como exemplo, o Edir Macedo disse Nossa Senhora Aparecida, uma estátua de barro com espírito de engano. Ele falou isso em 2010, mas vocês já devem ter visto aí, tem muito vídeo, muita gente que destrói estátuas de santos, destrói estátua de Virgem Maria, fala que é adoração ao demônio. É um pessoal muito desinformado, não tem jeito. Para um católico ortodoxo, isso é profundamente ofensivo, porque para eles Maria é a primeira discípula cheia de graça. A diferença não é somente teológica, mas ela é antropológica. Uns veem o mundo como sacramental, cheio de sinais de Deus. Outros veem o mundo como profano e só a palavra escrita sagrada. Aqui, mais uma vez, dá uma visão geral aqui para vocês, caso queiram tirar um print. E a gente vem aqui para o capítulo 6. O Brasil religioso, dados, números e histórias reais. Bom, vindo aqui com números reais e não somente estimativas infladas, eu achei que fosse interessante para poder complementar. Temos aqui dados da IBGE de 2010, onde diz o seguinte: os católicos, eles representam 123 milhões de brasileiros, ou seja, 64,6% da população. Os evangélicos, 42 milhões, 22,2% da população. Já os ortodoxos, não se existe um dado oficial, mas estimativas sérias, assim, feita pela USP, etc., apontam cerca de 80 a 100 mil fiéis, o que é menos de 0,1% aí no Brasil. Nossa, 0,1% para um negócio que preserva toda a tradição vinda desde a igreja primitiva. É realmente uma pena, mano. Bom, aqui eu também quero trazer um pouco sobre a imigração sírio-libanesa. Ela ocorreu entre 1844 e 1933. Eu citei no meu vídeo passado, onde eu falei sobre a história da ortodoxia no Brasil, e eu acabei errando nas minhas estimativas.
Eu falei que foi cerca de 80 mil a 100 mil sírio-libaneses, mas foram por volta de 130 mil que entraram no Brasil pelo Porto de Santos. Desses, 65% eram cristãos católicos, maronitas e melquitas, 20% eram ortodoxos orientais, ligados ao Patriarcado de Antioquia, 15% eram muçulmanos ou drusos. Bom, a ortodoxia russa no Brasil, Wikipédia, Diocese de São Paulo e Brasil. Basicamente, esses aqui são mais complementos mesmo. A primeira paróquia ortodoxa russa no Brasil foi formada em outubro de 1925 em São Paulo, com a chegada de emigrados russos brancos após a Revolução de 1917. Por algum tempo, os russos celebravam na igreja de Antioquia, onde o serviço religioso era feito pelo padre Sírio Cristóvão. E em julho de 1927, o padre russo Miguel Klyarosvik chegou a São Paulo vindo da Estônia, e graças a ele foi inaugurada a primeira igreja de São Nicolau, o Milagroso, em um salão alugado em São Paulo. E em 1934 foi criada a Diocese de São Paulo e Brasil, ou chamada também COCOR, e em 6 de agosto de 1939 aconteceu a consagração da Catedral de São Nicolau, que existe até hoje no bairro da Liberdade. Caso vocês tenham visto aí o vlog que eu fiz, essa é a catedral que eu frequento. Catedral Ortodoxa Russa de São Nicolau. Bem, como é que eu falo? Ortodoxia antioquena no Brasil. A primeira liturgia ortodoxa na América do Sul foi celebrada em 1897 em São Paulo pelo padre Musa Abi Haidar para fiéis sírio-libaneses. Deste grupo surgiu a Igreja da Anunciação, a Mãe de Deus, no centro histórico de São Paulo. Foi a primeira igreja ortodoxa no subcontinente. Hoje, a Arquidiocese Ortodoxa Antioquina de Brasil, São Paulo, é sediada na Catedral Metropolitana Ortodoxa, também em São Paulo. Bem, agora aqui falando sobre presença atual das tradições no Brasil, eu trouxe aqui as principais de cada uma das denominações que a gente falou. A Católica Romana, a gente tem a Catedral da Sé, em São Paulo. A Ortodoxa Russa, a gente tem a Catedral de São Nicolau, em São Paulo. A Ortodoxa Antioquena, a gente tem a Catedral Metropolitana, em São Paulo. A Protestante Tradicional, a gente tem a Igreja Batista da Lagoinha. A Pentecostal, temos a Assembleia de Deus, em Belém, de 1910. E Neopentecostal, a gente tem a Igreja Universal, no Rio de Janeiro, fundada em 1917. O Brasil, então, ele é um laboratório religioso, onde as tradições milenares e os movimentos do século XX convivem, competem e se transformam. Bem, eu queria poder cobrir a tela toda aqui, né? Mas, infelizmente, acho que não vai acontecer. Aqui, pronto. Uma visão geral, caso alguém queira tirar um print. E bem, a gente entra finalmente aqui na conclusão. Esse vídeo aqui já está com quase meia hora de gravação. Bom, aqui na conclusão, né, temos o seguinte. Ao longo deste pequeno documentário, ele foi bem abrangente, né? Ele não foi muito específico, não foi muito detalhista. Vimos as diferenças entre as tradições cristãs que não são acidentais. Elas têm raízes históricas profundas, escolhas teológicas conscientes e contextos sociais específicos. Mas também vimos algo importante. Todas elas nasceram de um desejo comum: encontrar Deus em Jesus Cristo. Uns buscam isso na tradição dos séculos, outros na leitura pessoal da Bíblia,
outros na experiência do espírito, outros na vitória sobre o mal. Conhecer essas diferenças não é para dividir, mas para poder trazer sabedoria para vocês. Afinal, não tem como você argumentar ser a favor de algo se você não conhece o outro lado da moeda. Porque no fim, como disse São Paulo, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Efésios, capítulo 4, versículo 5. Que possamos, mesmo nas diferenças, ser irmãos em busca de Cristo e da verdade. Amém, meus irmãos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Foi um prazer, se vocês tiverem assistido até aqui. Acabou sendo um vídeo não muito editado, né? Afinal, agora são 10h23 e eu ainda tenho escola, ainda tenho curso. Mas obrigado. Eu também verifiquem o último vídeo que eu publiquei, onde eu tentei fazer um vlog. Foi a minha primeira vez fazendo uma gravação desse tipo. Então, se tiverem sugestões de como que eu posso melhorar, eu agradeceria de coração. Amém, irmãos.